E a gente já vai dando sequência na aula. Ok, então vamos lá, já está gravando. Seguinte, pessoal, então essa primeira parte, ela é voltada à questão do nosso simulador. Então a gente tem aí das 19 horas até as 20 horas para examinar os relatórios, o período já foi processado, né? De acordo com o nosso cronograma, as decisões encerravam ontem à noite, o sistema automaticamente, né, depois processa o período aí. E o que acontece? As empresas que não tomaram as decisões automaticamente aí vão ser prejudicadas, estão se auto-prejudicando. Mas é uma questão de cada empresa, né, se comprometer com o desempenho dela. Então, nessa parte, fica de lado de cada uma das equipes aí. Que mais? Então, no primeiro período, das 19 às 20 horas, o simulador. No segundo período, das 20 às 21 horas, a questão da gente resolver o nosso questionário. O questionário é no Web Simulador, então eu não consigo manter ele aberto durante dias, eu tenho um limite de tempo, uma janela de tempo de 1 hora, então vai ser das 8 às 9 para vocês responderem o questionário, lembrando que esse questionário é um exercício avaliativo que faz parte da segunda nota. Então, quem não fizer vai estar perdendo aí um percentualzinho de nota. E aí é opção de cada um, tá? Terceiro ponto, das 21 em diante eu estou liberando a nossa avaliação para ficar aberta aí até sexta-feira. Que mais? Pessoal, quanto ao uso do simulador, né? Quanto mais vocês utilizarem o simulador, então vamos lá, para me entender. O simulador ele gera uma nota, parte da nota de vocês, né? É o desempenho da empresa. Então quem ficou em primeiro ganha mais e aí vai decrescendo de acordo com a posição, ok? Isso para a empresa de modo geral. Individualmente, o simulador ele faz um acompanhamento, digamos, do envolvimento de cada membro da equipe. Então, quem acessou, quem não acessou, quem salvou, tomou decisão, quem não salvou, quem participou, quem abriu a página, deixou lá, o sistema consegue fazer essa rastreamento e identificação. E depois gera uma nota por participação. Então, legal, eu sou da equipe, eu não preciso tomar decisão porque a equipe toma, não tô nem aí, né? Beleza. Só que depois não pode reclamar por causa da nota da empresa, se ficou em último, porque não participou de decisões, e não pode reclamar se a nota dada pelo simulador do seu envolvimento na simulação também for baixa. Então, que fique bem claro aí para entendimento disso. São duas notas em relação ao simulador. Uma, o desempenho da empresa, que é ao final da simulação, com base no ranking, primeiro colocado até o 10º, e uma outra nota, né, do simulador é a questão da participação. Então não se enganem achando que dá para deixar aí, né, para o restante da equipe e não se envolver, porque depois vai ser prejudicado, ok? Então quanto a isso, vamos lá. Agora nós temos a nossa parte do simulador. Então, o terceiro período já foi processado. Eu vou estar liberando agora para vocês a Gazeta, para a gente poder já ter acesso aí, né? E ter conhecimento de como vai ser o próximo período. Então, o que a gente fez até agora? A gente já passou por 3 trimestres. A gente está indo para o quarto. A questão é, a gente vai tomar a decisão agora, já pensando nesse quarto período. E a primeira coisa, né, na tomada de decisão, agora, é verificar as informações do jornal, que é a Gazeta, tá? Acabei de liberar ela. Se por acaso vocês estiverem aí no dia de vocês que não aparecer a Gazeta, é só dar um F5, ele já atualiza e já aparece para vocês. Então tem algumas questões interessantes aqui, né? Para vocês verificarem a Gazeta. Depois, ok, já sei como é que está a questão aí do cenário, do ambiente onde a minha empresa está inserida. O que eu preciso me preocupar agora? Como que foi o desempenho da minha empresa no período passado? Como é que eu faço isso agora? Vamos lá. Aí a gente vai lá em relatórios e inicia pelo operacional. Eu faço o seguinte, eu vou abrir um operacional do primeiro período, daí não compromete ninguém, porque estava todo mundo igual, só por uma questão de visualização, certo, gente? Então vamos lá. Aqui. Pessoal, tá aparecendo para vocês o relatório operacional aí, período 1? Sim. Sim, pode perguntar. Tranquilo? Então tá aparecendo. Vamos lá, né? Primeira coisa que a gente precisa analisar aqui.
né? Então, a gente está no primeiro período aqui, pessoal, tá? Por quê? Porque eu não posso mostrar os outros períodos, que aí é o desempenho da empresa em si. Esse primeiro período é todo mundo igual. Então, se eu pegar relatório de qualquer empresa aqui, ele vai estar com as mesmas informações, né? Ele só vai alterar a região da empresa. Mas a quantidade de vendas, o restante, tudo é igual. Então, não se preocupem, tá? Primeiro período. Do restante eu não mostro, justamente para a gente não ter esse problema aí de vocês estarem conseguindo acessar informações, digamos aí, privadas dessas empresas. Então, vamos imaginar que esse aqui seja o período nosso agora para o próximo. O que eu tenho que analisar? Verificar se a quantidade vendida, que é essa linha de baixo aqui, está de acordo com a quantidade de máquinas que eu tenho. Primeiro passo. Eu vendi mais ou menos que a demanda. Vamos lá. Vendi menos que a demanda. Joia, legal. Tua empresa foi atrativa, com base preço, prazo e propaganda, e você conseguiu atrair mais pessoas do que você tinha capacidade de vender. Porém, não um número tão alto assim que atrapalha a empresa, né? Então aí ficou bem de acordo. Se a gente pegar o erro médio de demanda aqui, ó, vejo que está em 6% aí, um erro bem pequeno aí, né? Ok, erro até 10, 12%, dependendo do caso aí, são erros, digamos, dentro dos aceitáveis, tá, gente? Em relação à venda e demanda. Ok, então primeiro passo, verificar se eu vendi mais ou menos que a demanda. Tive uma demanda muito menor do que as vendas aí, uma demanda menor que as vendas. Ou seja, eu não consegui ser atrativo, né? Por que eu vendi então mais que as vendas que pode acontecer? Porque a gente pega partes do mercado que foram comprar em outras empresas e não tinham. Aí acabaram sendo redistribuídas para a nossa empresa, tá? Mas a ideia é que eu tenha uma demanda geralmente igual ou superior à minha capacidade produtiva. Por que isso, né? Porque a gente não quer manter em estoque. Produto em estoque não é lucro para nós. Nós temos uma manutenção, a gente deixa de estar dinheiro tá entrando no caixa da empresa para pagar as contas. Então a ideia é que nós tenhamos aqui o mais próximo possível demanda e venda. Tranquilo quanto a isso? Aí o segundo passo nosso, né? Então assim, ó, verificar se essa quantidade bate ali com as máquinas. Eu tenho 5 máquinas alfa, então eu teria que produzir 10 mil. Ok, tendo matéria-prima à disposição e tendo mão de obra, ok? Então vamos lá. Eu tenho 5 máquinas alfa e não consegui produzir 10 mil. O que aconteceu? Bom, vamos lá. Provavelmente não foi matéria-prima, tá? Porque mesmo que faltar, o fornecedor emergencial vai lá e te fornece. Então, vamos no primeiro momento descartar. Não é que não pode ser, mas provavelmente não seja matéria-prima. Segundo, quantidade de pessoas. Ok, pessoal, mas eu fiz as contas aqui, né? E eu tenho um número adequado de pessoas para as máquinas alfa. Então, cada máquina alfa precisa de 80 funcionários, o meu número está adequado, tá até mais sobrando. Ok, beleza. Lembrando que o ideal é o balanceamento correto, né? Eu não vou pagar funcionários parados. A ideia é que vocês tenham lá no manual dizendo quanto cada máquina utiliza e essa utilização de número de funcionários para produção, ela já considera férias, férias, algumas questões de doença e outros. Aquele número é o que precisa. Então, se a máquina precisava de 80 e você tem 81 por máquina, aquele 1 está parado. Ela não vai produzir mais porque você tem gente lá, né? Eu precisava 80, tem 85 por máquina. Mesma coisa, aqueles 5 estão sendo pagos parados. E aí é um custo que a empresa não precisava ter. Então a ideia é o balanceamento correto. Número de funcionários de acordo com a necessidade de máquina. Ok, então vamos ver. Descartamos matéria-prima, descartamos número de funcionários. Então o que pode ter levado eu a não conseguir, eu como empresa, não conseguir produzir a minha capacidade de máquinas? E a gente vai lá embaixo olhar aqui, ó. Talvez o teu índice de produtividade teve 0,95, por exemplo. Aí o que aconteceria se aqui, nesse campo, tivesse como índice de produtividade 0,95? Aconteceria que, em cima dos 10 mil, que é a capacidade de máquina, a gente teria uma produção de 10 mil vezes 0,95, que é o nosso índice, de 9.500 unidades. Então, vamos lá, né? Eu posso não produzir capacidade de máquina? Posso, desde que ou não tenha matéria-primas, ou não tenha pessoas, a quantidade certa, ou ainda que elas estejam desmotivadas, onde o índice de produtividade seja menor do que 1, ok? Isso
quanto a questão de entender produção, né, aqui, e aí depois a relação produção com demanda já comentamos. Joia? Preço, prazo e propaganda, que são outras decisões ou ainda são decisões do comercial. O que a gente precisa lembrar aqui? Nós sempre temos que levar em conta o nosso preço com relação ao mercado. Tá? Então vamos lá, vou abrir o relatório de mercado aqui. O de mercado não importa em que período abrir, né, de que empresa que é, porque ele é comum para todos. Eu vou voltar aqui no primeiro período para a gente poder se balizar por ele aqui. E aí o que eu vejo? Que o preço médio das empresas está em 460. E aí eu volto para verificar quanto que eu estou vendendo. 460. Joia? Então eu estou na média de mercado. Isso quer dizer o quê? Que eu não vou deixar de vender para outras empresas, que eu não vou deixar de vender, ou seja, o meu consumidor, ele não vai para outras empresas por causa do preço. Mas ele ainda pode ir lá por causa de quê? Prazo, por exemplo, se eu vendo à vista e a outra empresa vende 3 vezes, se o preço são bem próximos ali, na média de mercado, as duas, provavelmente ele vai comprar lá onde tem possibilidade de pagar a prazo. Então, é um outro item. Ainda na questão mercadológica, as propagandas são outro fator que acaba tendo influência aí nas nossas vendas ou na demanda para depois se transformar em venda. Então, a princípio, propaganda tem aquela regra, né? Um ditado popular aí: quem não é visto não é lembrado. As campanhas de marketing, propaganda aqui, podem ser feitas de 0 a 9 campanhas por região. Então aí vai da empresa saber assim, ó, peraí, mas estou investindo pouco ou muito agora em propaganda. Você tem que fazer análise, peraí, o teu retorno aqui de demanda, de atratividade, está de acordo com o que você quer? Se está dentro da expectativa que a empresa considera boa, né? Ou seja, que quer, vamos lá, adianta eu passar para cá, por exemplo, para 8 campanhas de marketing nesse nosso contexto aqui? Se a gente tivesse investido, por exemplo, 8 campanhas de marketing, talvez a gente tivesse conseguido atrair, sei lá, vamos imaginar, 15 mil clientes, por exemplo. Né? Adiantaria atrair 15 mil clientes se eu só consigo produzir 10 mil e alguma coisa? Então, essa é a relação que eu preciso fazer em relação custo-benefício do uso das propagandas. Né? Se eu estou tendo uma atratividade muito alta e o meu preço está com a média de mercado, meu prazo está adequado, e eu estou investindo talvez aí várias campanhas a mais, que está me trazendo uma atratividade muito grande, mas eu não consigo atender, não é vantajoso para a empresa. Ela acaba tendo um custo a mais aí que não precisava. Tá? Então, a ideia aqui é o quê? É tentar equalizar ao máximo esses dois fatores, demanda e vendas. Tá? Como é que a gente aumenta ou diminui a demanda? Com base nos fatores mercadológicos, preço, prazo e promoção. Propaganda nesse caso, né? Que é a mesma coisa da promoção. Onde é que eu verifico isso aqui? Com base no mercado, na média de mercado. Então, ó, vejam, propaganda das outras também está na média de 3. Então, nós estamos aí na média de mercado. Precisam investir mais em marketing? Bom, aí é uma decisão da empresa. A ideia é levar em conta a relação custo-benefício com a quantidade que eu consigo produzir e atender o mercado. Então, isso, decisões do comercial. Ok? Aqui, pessoal, ou dúvidas quanto a isso? Tranquilo. Tranquilo. Então, vamos lá. Vou só diminuir aqui. Joia. Não, eu vou deixar aberto só para a gente entender, tá? A gente vai passar para a produção agora, que é a diretoria da produção, mas a gente vai precisar de alguns dados aqui em cima para mostrar, tá? E explicar. Então vamos lá. Primeira coisa, matéria-prima. Aqui nós temos o estoque inicial da matéria-prima A e B e na última coluna da direita, produtos acabados. Produtos acabados, nesse período que era inicial, a gente não tinha nada em estoque, tá? Aí foi produção, aqui do canto de cá para cá, ó, produção 10.100 e foi vendido 10.100. Não ficamos com nada em estoque para o período 2, ok? Legal. Agora assim, ó, tinha 27 mil matéria-prima A e eu preciso de quê? 3 matérias-primas da A e 2 matérias-primas da B para produzir um produto X, que é o nosso produto X ali. Essa é a composição do nosso produto, ok? Então, se nós conseguimos produzir 10.100, porque nós temos 5 máquinas alfa, daria uma produção de 10 mil, tem funcionário suficiente para isso, e o nosso índice de produtividade estava em 1,1. Então, a gente conseguiria produzir 10 mil com a motivação 1,1, 10 mil multiplicado por 1,1 vai dar 10.100. Ah, mas nós não tínhamos matéria-prima suficiente da A
para fazer essa produção? Lembra que a gente tem o nosso fornecedor emergencial? Ele fica monitorando o teu estoque e quando falta, ele te fornece a quantidade exata para a tua produção do período. Então vejam, foram gastos 30.300 unidades da A. Se a gente dividir isso por 3, que é quanto eu uso de matéria-prima A para um produto acabado, nós vamos ter aí quanto? 10.100. Então, o que aconteceu nesse caso aqui? A gente tinha 27 mil, porém nós precisamos de 30.300 para dar conta da nossa produção com base em máquinas, mão de obra e o fator de produtividade, ok? Então, quando falta, automaticamente o fornecedor emergencial vem e entrega, tá? Lembrando que ele cobra esse valor à vista e 30% mais caro, tá? Da B, tinha em estoque 21.500. Precisou matéria-prima emergencial? Não, não precisou, tá? Então, foi consumido apenas 20.200. Sobrou um pouquinho lá, né? Sobrou, na verdade, 1.300 unidades. Com 20 mil que tinha sido programado, aqui mostra quanto eu tenho à disposição, vou pegar os 3 aqui, então, ó, quanto eu tenho em estoque de matéria-prima A, B e produtos acabados para o próximo período. Nós estamos no período 1. Então, para o período 2, nós vamos ter à disposição para produzir de matéria-prima A e B naquele período 30 mil da A e 21.300 da B. Né? Imaginando que as máquinas sejam as mesmas, que o índice de produtividade seja o mesmo, né? O que acontece? Nós vamos gastar de novo, se a gente produzir o mesmo 10.100, 30.300. Nós temos 30 em estoque, então provavelmente 300 vai vir do emergencial. Se a gente conseguir melhorar um pouquinho o índice de produtividade, por exemplo, chegar a 1.1, nós vamos a 1.2, a gente vai produzir 10.200 e daí vai precisar um pouquinho mais. Então aqui, o fornecedor emergencial ou especial, você não precisa pedir, ele fica monitorando o teu estoque de acordo com a tua necessidade de produção naquele período, tá? Ok. Então assim, professor, vamos lá. Tem matéria-prima A e B para o próximo período, então eu não preciso comprar. Pessoal, vamos lembrar, matéria-prima, a gente não está falando da compra, está falando da programação dela. Ela demora um período para chegar. Então, nós estamos no período 1. Vamos voltar aqui a explicação. Ó. Estamos no período 1. Nós temos isso à disposição para usar no período 2. Se eu comprar matéria-prima agora, vai mudar isso aqui? Se eu programar a compra? Não, isso aqui não vai se alterar. Isso aqui vai ser gasto de acordo com a minha produtividade no próximo período. Mas aqui eu comprar, não vai alterar esse valor. Vai ficar o quê? Disponível para o período 3. Então, eu estou no 1 para o 2. O que eu faço acontece no 2, as decisões que eu tomo. Porém, máquinas e matéria-prima tem atraso de um período. São esses 2 M's que vocês têm que lembrar, tá? Então, o que a gente faz com matéria-prima? A gente programa. Então, se não comprar matéria-prima agora, se não programar a compra dela, pensando que eu tenho um estoque para uso, a gente vai usar no período 2. E aí, no período 3, não foi comprado nada. Se eu pedir no 3, vai chegar só no outro período, né? Então, aí eu tenho N mais 1, não vai resolver. Então, para aquele período, vai vir tudo do emergencial, se ele conseguir fornecer, né? Vamos lá, o que mais? Pessoal, matéria-prima que ficou bem explicado essa questão, né, do estoque inicial, a questão das compras emergenciais que são feitas de modo automático, o quanto foi consumido com base na nossa produtividade e a compra programada. Soma-se a ela se teve aqui saldo, que a gente não gastou tudo, soma-se aqui, e se não tem, é só ela mesmo. Aqui, esses itens, e esse também, se tivesse produto acabado, vão estar disponíveis para o próximo período, que na nossa simulação, nesse exemplo, é o período 2. Tá? Então, só saber se até aqui, pessoal, houve um entendimento por parte de vocês desses itens, matéria-prima e programadas, consumo e fornecedor emergencial. Sim, dá para entender. Opa, vamos seguindo, então. Agora, as máquinas, né? O que eu preciso me preocupar com as máquinas? Bom, primeiro, a quantidade de máquinas. Se eu quero produzir mais, por exemplo, vamos imaginar que no período que vocês estão agora, vocês estão olhando que o mercado está crescendo, as empresas não estão dando conta. Pessoal, eu não lembro de qual é o cenário de vocês. Eu estou imaginando que isso aconteça, tá? Ou possa acontecer, tá? Então vamos lá. Vamos imaginar que o cenário, o macroeconômico está crescendo aí, as empresas não têm dando conta de atender o mercado, de modo geral. Como é que eu vejo isso, professor?
Bom, eu acompanho o relatório de mercado, né? Aqui lá no período 1, que a gente vai avançando, ele vai mostrando para nós aí as evoluções que acontecem a cada período, tá? Pessoal, o relatório de mercado é um relatório aberto a todas as empresas, por isso não tem preocupação em mostrar ele aqui períodos diferentes, tá? Diferente do operacional, que ele é individual para cada empresa. Então, o que eu vejo aqui, ó? Período 3, o que aconteceu, por exemplo? O mercado demandou, ou seja, houve procura de quase 120 mil produtos. E agora eu estou pegando a realidade de vocês, o contexto no qual o cenário de vocês, a empresa de vocês está situada. E as empresas, de modo geral, não conseguiram atender nem 100 mil. Então, o que acontece? Eu percebo que há uma demanda reprimida, ou seja, tem gente querendo comprar e não tem ninguém atendendo isso, né? Ok. Que eu posso fazer então? Bom, se eu quero vender mais, eu preciso produzir mais. Para produzir, eu vou precisar de 3 elementos: máquinas, matéria-prima, né? E mão de obra. Então são esses 3 quesitos. Ah, eu quero aumentar mais a produção. Só o que eu faço? Bom, compra mais uma máquina, troca essa, pega outra 2, faz o que você quiser, de acordo com o quanto você quer produzir. Professor, como é que eu sei quanto produz cada máquina? Como é, né? Pessoal, lá no manual da empresa tem lá a tabelinha dizendo máquina, quantidade de pessoas necessárias e a produção que ela faz, tá? Então tem máquina alfa, beta e gama. As informações de capacidade de cada uma delas lá no manual da empresa, ok? Então você pode vender as 5 máquinas alfa e comprar 2 máquinas beta, comprar uma máquina gama, fazer o que você quiser, tá? Então aqui a decisão de máquinas é o seguinte: compro ou vendo ela de acordo com a minha necessidade de produção. Bem tranquilo. Lembrando que comprei máquinas, eu preciso contratar pessoas e eu preciso me programar com o aumento de consumo de matéria-prima, né? Então, assim, vamos lá, a máquina atrasa, matéria-prima atrasa, as duas têm que ser compradas juntas. Pessoas, mão de obra, eu preciso contratar agora quando eu comprei a máquina? Não, né? Por quê? Porque se eu contratar agora, as pessoas já começam no próximo período e a máquina não está produzindo ainda, e nem chegou matéria-prima. Então, o que eu falei? Tudo que a gente decide, tudo, entre aspas, exceto, vamos dizer assim, 2 M's, matéria-prima e máquinas. Esses 2 M's têm atraso de um período, para ficar bem claro e bem repetitivo, até a ponto que vocês, né, não precisam nem mais usar manual para lembrar disso. Então, contratou pessoas, demitiu, aumentou salário, mexeu no preço de venda, tudo isso aí vai acontecer no próximo período consecutivo. A gente está no 3, no 4, por exemplo. Agora, se eu comprar máquina no 3, ela vai produzir no 4? Não. Eu só vou ter produção lá no período 5. E aí? Eu comprei máquinas e não vou comprar matéria-prima? Aí acontece, lá na frente, vou precisar de matéria-prima emergencial. Então, se eu aumentei a capacidade de máquinas, eu tenho que levar junto, aumentar junto a capacidade de matéria-prima. É bem lógico isso, mas é uma questão de te lembrar de fazer isso na hora de tomar decisão. A pessoa falou criar 3 itens: máquina, matéria-prima e pessoas. Mas as pessoas, quando você contrata ou demite, ela já vem naquele período. A decisão já acontece naquele período. Não existe atraso. Então eu não preciso contratar pessoas agora. Eu posso esperar para o próximo período. Tá? Então isso quanto a máquinas, matéria-prima e pessoas. Já para a gente resolver 3 itens de uma vez só. Aqui embaixo nas decisões, está me mostrando o quanto foi programado. Pessoal, nós estamos num relatório. Relatório mostra o que foi feito, o que aconteceu. Tá? Então foi programado 30 mil da A e 20 mil da B. E onde é que entrou? Aqui, ó, compras programadas. Aqui está mostrando, aqui está dizendo o que foi decidido. Aqui está dizendo onde é que eu vejo isso no relatório. O prazo de pagamento, o nível de atividade foi ficado em 100%, não teve produção extra no período passado, nem houve compra e venda de nenhum tipo de máquinas, ok? Nós temos o período 1 aqui, como eu falei, só para reconhecimento dos relatórios, né? E ficar bem claro onde é que a gente precisa estar acessando aí ou verificando para tomar as decisões. Então, na parte de produção é isso. Eu preciso me preocupar com matéria-prima, com máquinas, com a questão aí o nível de atividade, que eu só vou mexer em alguns casos. E quando que é esse caso, produção, professor? Quando você quiser produzir uma quantidade a menor, né? Vamos imaginar que você consegue produzir 10 mil, 10.100 aqui, de acordo com o índice, que pode variar um pouquinho ali, mas 10 mil com base nas máquinas, mas eu não quero produzir 10 mil porque talvez tenha o produto em estoque já. Aí que eu faço, né?
Se eu produzir 10 mil de novo, talvez fique muito estoque e eu não consigo mais. Eu quero produzir só 5 mil. O que eu faço para isso? Vem aqui e diminui o nível de atividade para 50%. Aí você vai produzir só 50% da sua capacidade. Está dizendo, ó, nível de atividade. Então, a minha atividade hoje consegue fazer 10 mil com as máquinas, 10.100 com a produtividade, lá com o índice. Se eu mexer nesse índice para 50%, por exemplo, eu vou conseguir produzir só metade no próximo período. Ok? Então, quanto à questão matéria-prima, máquinas e nível de atividade, acredito que também esteja ok, né? Alguém ficou com dúvida aí, pessoal? Bom, se ninguém comentou nada, acredito que esteja ok. Pessoal, do momento que vocês tiverem dúvidas, vocês já sabem, vocês têm liberdade aí para parar, perguntar. Só, professor, repete isso, explica novamente, não peguei essa parte. É melhor que a gente converse agora, que vocês fiquem na dúvida e depois aí tenham dificuldades na hora de tomar a decisão da empresa de vocês. Recursos humanos, o que faz o pessoal do RH? Bom, o pessoal do RH contrata ou demite funcionários. As decisões estão aqui, ó. O que a gente tem que tomar decisão? Embora quando a gente faça isso, a gente vai lá na folha de decisão. Mas aqui no relatório operacional, ele mostra o que foi decidido no período anterior. Então, eu sei que anteriormente não foi contratado nem demitido ninguém. Sei que foi pago um salário de 3 mil, não foi feito treinamento e não houve participação nos lucros. Qual foi a consequência disso aqui? Aí eu vim para cá. Ao final do período tinha 430 funcionários. Professor, é pouco, é muito, tá bom de funcionários? Pessoal, vocês têm que fazer o chamado balanceamento da produção. O que é isso? Adequar o número de funcionários da produção de acordo com o número de máquinas que vocês têm. Então, se vocês têm lá máquina alfa e beta, tem que ver quanto você precisa de funcionários. Tem só máquinas alfa, multiplica pelo número que ela precisa lá e automaticamente faz o cálculo. Professor, eu preciso deixar 2, 3 a mais aí como garantia, se alguém faltar, se acontecer alguma coisa? Não, não precisa. Um número de funcionários maior do que isso, nós vamos estar pagando pessoas paradas. Professor, e se eu contratar menos pessoas do que isso aí, né? Aí automaticamente a tua produção vai ser proporcional ao número de pessoas. Lembrando que o simulador sempre vai alocar primeiro as pessoas na máquina que produz mais, se eu tiver 2, 3 tipos de máquinas diferentes, né? E conforme for sobrando, ele aloca nas outras máquinas com menor capacidade produtiva. Ok? O salário em 3 mil aí repercutiu numa motivação regular e no índice de produtividade de 1,01. E houve greve? Não. Enquanto a nossa motivação estiver regular ou para cima, não há perigo de greve. Quando que eu tenho perigo de greve? Quando aqui aparecer péssimo, aí já entra em greve, ou quando aparecer ruim por 2 períodos consecutivamente. Vamos lá. Pessoal, então aqui também entendido, né? RH, as decisões e os seus resultados, ok? O que mais que a gente precisa ver agora? A questão financeira. Bom, vamos lá. Na parte de finanças, as decisões são, de certa forma, simples ou poucas aí, né? Só que, como as decisões do RH, do financeiro, elas não repercutem diretamente no caixa da empresa, digamos, no resultado, e sim no controle disso, vamos entender melhor isso, né? O que acontece? Por exemplo, não cabe ao financeiro aumentar a quantidade de vendas, né? Aí, ou mexer no preço de venda lá para aumentar ou diminuir. Isso, embora o pessoal do comercial possa fazer uma integração com o financeiro, né? E a ideia é essa, é que todo mundo participe tudo, mas não é o financeiro que é responsável por aumentar, por exemplo, o valor de faturamento. Isso é uma questão do comercial, pelo menos das decisões do comercial, né? Então, junto com a produção. Então, vamos lá. Eu quero aumentar a quantidade vendida. Eu preciso produzir mais. Eu preciso contratar pessoas, comprar máquina e matéria-prima. Ok. Aí eu vou ter como resultado financeiro um aumento maior no valor de faturamento. Nesse caso, das minhas entradas aqui nos recebimentos, né? Que mais? Ok, vamos lá. Tá, pessoal. Então, se o financeiro não tem uma relação direta daqui das decisões que ele toma com o restante da empresa, o que ele faz? Pessoal, que as decisões tomadas nas outras partes da empresa acabam refletindo no fluxo de caixa. Aí cabe ao financeiro a verificação
Sobrou dinheiro em caixa? Sobrou. É interessante deixar esse montante de dinheiro parado aqui para o próximo período, estimando que a minha capacidade de produção é a mesma, a minha projeção, pessoal, nós estamos falando de projeção, tá? Expectativa. Não quer dizer que isso vai acontecer, mas como é que a gente faz isso? A ideia é que você, pelo menos, tenha um desempenho igual a esse período, né? A gente vai sempre projetar pensando nisso. Embora você pode criar cenários aí mais pessimistas um pouquinho com Excel, mas a lógica no primeiro momento é que a gente pensa assim, ó, peraí, se eu produzir a mesma quantidade, vender mais ou menos o mesmo tanto, com um pequeno ajuste no preço de venda, que talvez todo mundo vai aumentar o preço de venda aí, vai entrar mais ou menos esse valor novamente, a não ser que tenha alguma outra conta que a gente tem que observar. Mas se não, será que é interessante deixar 1.200.000 parado em caixa? Será que eu não posso pegar esse dinheiro e aplicar automaticamente no mercado financeiro? O que acontece? Vamos imaginar que a gente pegou 1 milhão e fez uma aplicação. Automaticamente, no próximo período, acontece o resgate automático. Ele volta os 100 mil aqui, acrescido dos juros do período. Então, ele está ganhando dinheiro, ele está fazendo dinheiro com o saldo de caixa que tinha ficado aqui. E se ficar no caixa, não vai ter nenhum ganho. Tá? Então, pessoal, mas e se for o contrário? Se a minha empresa está ruim das pernas aqui, ficou zerado aqui, né? E como que a gente zerou o caixa? A gente acertou exato a entrada de saídas com as entradas aqui em cima aqui, junto com o saldo, se tinha saldo. Pessoal, dificilmente, né? O mais provável que aconteça aí é que você tenha ficado com um empréstimo emergencial em algum valor aqui em cima. E aí aqui ficou zerado o teu saldo final. O que significa? Que o teu saldo teria ficado negativo no valor que entrou para ti no empréstimo emergencial. É a mesma lógica aplicada ao fornecedor emergencial. Só que aqui ele está monitorando o quê? A tua conta corrente, teu caixa. Então, para o teu caixa não ficar negativo, ele vem lá e coloca o valor que precisa na tua conta de empréstimo emergencial e automaticamente faz o teu saldo final ficar aí em zero. Então, lembra-se, se o saldo final está em zero, quer dizer que você está devendo já lá para o empréstimo emergencial. E a ideia é, né? Então, pessoal, fiquei zerado aqui, quer dizer que já fiquei devendo. O que eu tenho que fazer se eu não tenho dinheiro em caixa suficiente? Pegar empréstimos. Aí, vamos lá, decisões do financeiro. Eu vou lá e defino empréstimo. Pessoal, professor, mas eu posso pegar quanto eu quero de empréstimo? Não. Você tem um limite de empréstimo de acordo aqui, ó, com o cálculo que é feito pelo simulador. Vai lá o teu patrimônio líquido, vai a quantidade de empréstimo que você já pegou e ele coloca sempre para ti qual é o limite que pode pegar. Então, nesse caso, essa empresa, nesse momento, para o próximo período, poderia pegar até 1.500.000 reais aí de empréstimo. E aí escolhe a forma de pagamento, como quer fazer isso. Antecipação de recebíveis. O que é isso, professor? Pessoal, nesse momento a gente não tem, ó, o que é isso? Recebíveis são as nossas contas a prazos. Como a empresa vendeu em uma mais uma, ela vendeu parte que entrou para ela nesse período no caixa, recebendo à vista, e a outra parte ficou para receber no período 2. Professor, em 2 vezes, por que não é o mesmo valor aqui no recebimento à vista e aqui no recebimento de clientes? Porque aqui, além das vendas a prazos para o mercado interno, nós temos a venda à vista para o mercado externo. Onde é que fica esse bendito do mercado externo? Aqui em cima, pessoal, exterior, tá? Então, nesse caso aqui, foi vendido 2.806 peças ou produtos para o exterior. E a venda para o exterior é sempre à vista. Aí vendeu a esse valor em dólar, pega o valor da Gazeta e multiplica por isso aqui, multiplica pelo número de produtos vendidos e acrescenta-se ao valor da prestação para colocar como recebimento à vista. Pessoal, tudo isso o sistema faz automático. Estou só explicando para vocês entenderem de onde vem esses números, né? Então, o que acontece agora aqui? Foi vendido em uma mais uma. Então, ficou uma parcela para receber de clientes em que período? No período 2. Se nós tivéssemos vendido, se a empresa tivesse vendido em 3 vezes, nós teríamos uma parcela para receber lá no período 3. E esse valor eu poderia antecipar ele no meu caixa. Ou seja, são boletos para para períodos posteriores aí, que eu posso estar trazendo para o momento presente. Só que isso tem um custo, né? Então, assim, eu tenho lá 1 milhão de contas a receber para o período 3. Nesse período, eu posso antecipar? Posso. Por que eu não antecipo do 2? Porque o 2 já é o próximo período, já vai cair no teu caixa. Não tenho por que antecipar. Agora, se a gente tivesse um montante aqui, vamos de novo, né? 1 milhão. Ele já entraria no meu caixa no próximo período? Não, não entraria. Ele ficaria para cá, para receber
depois no outro período. Esse valor eu poderia antecipar. Então, se tiver faltando dinheiro, eu posso antecipar aí os nossos boletos, que é a antecipação de recebíveis. Eu posso pegar empréstimo no banco ou posso ficar com o emergencial. Acontece que o emergencial é a ideia do cartão de crédito do limite especial, né? Quanto mais caro que tem, né? É o mais cômodo, porque você não precisa nem pedir. Mas essa comodidade tem um custo a mais. E aí todas essas informações estão no manual da empresa. Tá? Então vamos lá, empréstimo. Vou pegar ou não? O valor que eu posso pegar está aqui em cima. Preciso pegar tudo? Não. Você pode pegar abaixo disso o valor que você considera necessário. Tipo de empréstimo, você que escolhe, né? Aplicação. Se você vai pegar empréstimo, provavelmente você não vai aplicar dinheiro. Não faz sentido, né? Então você aplica se estiver sobrando. Se estiver faltando, pega o empréstimo. Antecipação de recebíveis. É o caso dos boletos se a gente quiser antecipar. Se tiver. Receitas e despesas diversas é um campo que vocês não mexem, tá? É só ali quando a empresa tiver algum prêmio ou uma multa, tá? Então, receitas ou despesas diversas. Pessoal, numa passagem rápida aí, né? Digamos assim, pelo simulador, que é mais um reforço do que a gente já viu, acredito que a gente conseguiu abranger todas as áreas, todas as diretorias, e temos... Oh, peraí que o nosso sistema aqui está... Inovar assim. Estava caindo. Então, acredito que seja o suficiente aí agora para ter um bom entendimento já agora, para que no quarto período a gente consiga entender, errei alguns pontos aqui. Embora a lógica do simulador, dos jogos de empresa é justamente esse, né? Aprender com os erros, mas a gente tem que aprender, a gente não pode ficar cometendo o mesmo erro sempre. Então, identifiquem quais foram os erros cometidos e depois façam aí o ajuste desse erro, né? Como é que eu faço o ajuste, professor? Na próxima tomada de decisão. Assim que a gente abrir a decisão para vocês estarem salvando, vocês tomando decisões, vocês vão verificar o que não foi considerado correto, não estava de acordo aí com o que vocês queriam de desempenho da empresa e vão ajustar. Seja preço de venda, desculpe, gente, preço de venda, seja número de funcionários, que mais? Salário, todos os itens que vocês têm que decidir. Ali vocês vão mexer naqueles que vocês acham assim, ó, peraí, a gente não teve um bom retorno por causa disso. A questão é identificar assim, ó, peraí, a gente teve um desempenho mais fraco aí por causa de quê? Foi na parte comercial, que a gente não vendeu bem, foi na parte de produtividade, que a gente não produziu, por isso não vendeu, foi na parte de pessoas que estavam desmotivados, entender em que local vocês erraram. Então, essas três diretorias aí é que basicamente vão definir o desempenho da empresa. Como eu falei, claro que se o financeiro não cuidar aí, né, em fazer um correto gerenciamento da necessidade de caixa ou da sobra dela, a empresa pode sofrer com isso também e acabar sendo, de certa forma, aí, penalizada na hora do resultado final. Mas as três diretorias que eu considero primordial aqui para entender os jogos de empresa é justamente a questão do comercial, que está relacionado à atratividade, a questão da diretoria de produção, que tem que relacionar se ela consegue produzir a quantidade adequada, né? Se tem aí máquina, matéria-prima e mão de obra para isso. O RH, que tem que estar junto aí com os departamentos para fornecer pessoas suficientes, para manter eles motivados com o salário, né? Como é que eu faço para motivar mais os meus colaboradores, professor? Pega o teu salário que está sendo pago e verifica qual é a média de mercado. Se você estiver pagando abaixo da média de mercado, eles provavelmente não vão se motivar. Nesse caso aqui, a gente tem um salário médio de 3.100. Então, o que quer dizer? Que se mais alguns períodos esse salário der mais um upzinho aqui, e a gente se manter com esse aqui, nos próximos, essa motivação deles vai cair, porque eles estão vendo que o mercado está pagando mais e automaticamente a produtividade deles também vai diminuir. Então, é preocupante, né? Pessoal, acredito, da minha parte, o que eu precisaria passar para vocês é basicamente isso. Tem um outro quesito que a gente ainda não viu aqui, que eu já passo para vocês aqui, mas eu preciso primeiro saber de vocês, né? Um retorno aí. Até aqui, pessoal, precisa reforço em alguma parte? O que a gente tem que discutir um pouquinho mais aí? Onde estão as dúvidas de vocês? Porque eu entendo, é bastante informação, mas onde está acontecendo as dúvidas?
Daí eu posso ajudar com mais, digamos aí, efetividade. Senão eu vou falar e talvez não consiga sanar a dúvida de vocês. Então eu preciso que vocês, se tiverem, tirem as dúvidas aí nesse momento, que o espaço é justamente para isso. Eu acho que conforme a gente vai respondendo e vai vendo como fica as posições, a gente vai tendo uma noção, né? Acho que com o tempo a gente vai ter uma noção melhor. Opa, joia. A questão é conseguir, né, aos poucos ali, e ir identificando o que que não está indo bem, né? E aí, como é que a gente faz isso? Sempre acompanhando de um período para o outro, e aí verificando assim, ó, a gente vendeu menos esse mês que mês passado, nesse período, né? Mês, período, a gente trabalha com trimestre, mas se a gente fosse pensar em mês, seria a mesma lógica, né? Só para a questão de período aqui. A gente vendeu menos esse período que o período passado. O que aconteceu? Foram máquinas, a gente tinha o mesmo tanto. Pessoas, a gente não demitiu ninguém. O que aconteceu? Né? Foi falta de produção ou foi falta de ajustar as questões mercadológicas, o composto, o mix de marketing, preço, prazo e propaganda. Né? Então, assim, ó, aos poucos a gente tem que entender, as vendas estão mais relacionadas à questão mercadológica. Claro que se eu não tiver produção, né, eu não vou vender. Mas se eu conseguir atrair demanda, quer dizer que as questões relativas ao marketing, ao comercial, estaria ok. Tá? Então, primeiro passo, demanda. Eu tenho a demanda próximo ou um pouquinho acima da minha capacidade de produção? Tenho. Então, provavelmente, a falha não foi no comercial, né? Tá? Agora, tive uma boa atratividade, mas vendi pouco, né? O que isso pode ter acontecido? Provavelmente a gente produziu menos do que o esperado. E aí tem algumas possibilidades. Se o número de máquinas não foi alterado, nem de pessoas, provavelmente seja questão do índice de produtividade. Tá? Então aí é um item interessante para a gente avaliar. Ou, em alguns casos, né, quando esse índice está realmente afetado, que aparece lá a motivação como péssimo, a parte da empresa, dos funcionários da produção, já entra em greve. Então eu posso ter lá 20% de greve, 15% de greve, e aí isso afeta a minha produção, ok? Professor, Sim. como é que eu analiso se tem lucro ou se eu preciso pegar um empréstimo? Tá, vamos lá. Peraí, mas um empréstimo necessariamente não advém da questão lucro ou não, tá? Tá. O empréstimo vem da tua necessidade de caixa, tá? Se eu quero ver o resultado da minha empresa, eu vou lá no relatório contábil e vejo lá o exercício demonstração do exercício do resultado. Deixa eu abrir um aqui para a gente poder acompanhar. A sessão expirou aqui, deixa eu entrar novamente. O que acontece? Lá no relatório contábil, eu tenho lá passivo e ativo, né, o balanço, e depois tenho a demonstração do resultado do exercício. Lá me diz, naquele período, né, o quanto eu tive de resultado em relação ao período. Lá ele não considera a questão caixa. Diz assim, ó, tu vendeu 10 mil por 400 e... Deixa eu lembrar aqui que nós estávamos aqui. Por 460, ok? Que foi a média ali. Ele vai pegar esse montante e vai dizer, ó, tu conseguiu fazer isso. Para produzir essa quantidade, foi gasto tanto. E aí ele vai descrever lá, despesa com venda, comercialização, pagamento de funcionário, né? Beleza. Sobrou quanto disso? Tanto. Aí tem que tirar o quê? Agora tem que tirar impostos. Aí tem dividendos. Aí tem imposto de renda. Ok? E aí quanto sobrou? Aí eu vejo se teve lucro ou não. Então isso lá no nosso... Deixa eu abrir aqui para nós pegarmos aqui. No nosso DRE. Tá? Eu já abro o DRE, enquanto eu abro lá, eu vou responder a questão, né? Do empréstimo. Onde é que eu vejo isso? Aqui embaixo, ó, da minha necessidade de caixa. Porque o caixa é o meu giro constante dentro do mês na empresa, dentro dos períodos aí. Então, se aqui embaixo esse valor tiver zerado, quer dizer o quê? Que provavelmente a empresa entrou no limite especial, aqui no empréstimo emergencial. O que acontece? Tendo dinheiro no próximo período, o sistema já paga essa conta como uma conta preferencial. Ela tem que ser paga já no próximo período. Agora, se eu achar que, novamente, a minha empresa não vai ter um bom desempenho e, novamente, vai precisar pegar empréstimo emergencial, como gestor financeiro, eu preciso me ater, né? Só, peraí, não posso ficar pagando juros para o banco, o limite especial aí. Eu vou lá pegar um empréstimo, vou antecipar recebíveis se tiver. Por quê? Porque o juro do empréstimo e a antecipação ainda é mais em conta do que o empréstimo emergencial. Então, só respondendo, né? Eu vou pegar empréstimo se eu tiver necessidade de dinheiro para girar o próximo período aqui.
tá? E aí, como é que a gente faz isso? A base do que a gente já teve agora, né? Considerando que não houve alterações drásticas na empresa aí de produtividade, por exemplo, vamos imaginar que nesse exemplo nós tenhamos a mesma quantidade de máquinas, pessoas, e houve uma leve alteração no preço de venda para maior. O que eu sei? Que eu vou ter um período bem próximo disso. Claro que, pessoal, depende das outras empresas. Vai que ninguém aumentou o preço de venda ou resolveram, né, por acaso, baixar o preço de venda. Aí eu vou vender menos, ok? Mas vamos imaginar que não foi o caso. Vamos imaginar que todo mundo aí levantou um pouquinho o preço de venda, né, para buscar melhorar a rentabilidade, a lucratividade. E tivemos um cenário parecido com esse. O que acontece? Ó, eu já sei o quanto eu tenho para receber no próximo período e já sei o quanto eu tenho que pagar. Então, considerando que isso aqui vai ser bem próximo de um novo resultado, parecido pelo menos, eu já consigo fazer se vai faltar dinheiro aqui embaixo ou se vai sobrar, tá? Claro que isso é previsão, né? E aí dá para fazer de outras formas. A gente pode fazer o seguinte, ó, montar o fluxo de caixa com todas as contas, basta pegar aqui assim, ó, copiar ele até aqui, tinha azul, só vir aqui, copiar ele, jogar lá no Excel e aí ir montando as fórmulas do lado. Ah, como é que eu chego nesse valor de recebimento à vista? Bom, projetar a tua quantidade, a tua capacidade de venda, desculpa, capacidade produtiva, que vai ser vendido tudo. Então vamos pegar de novo onde a gente está. 10 mil vezes o preço de venda. E aí você faz os campos lá, ó. Nosso preço de venda estava esse. Se a gente aumentar para esse, como é que fica? Aí você sabe que uma parte, né, vai considerar lá qual é o prazo de venda, uma mais uma parte entra à vista, mais o que é vendido para o exterior, que multiplica pelo dólar, multiplica pela quantidade, entra no caixa à vista. Sabe que a outra parcela vai ficar para receber lá no período 3 de clientes, então já joga lá para receber no período 3, não vai receber agora. Sabe que vai ter que pagar fornecedores, então lá na tua conta fornecedores, já que a folha de pagamento não vai se alterar drasticamente, também podemos fazer todos aqueles cálculos que a gente fez, acho que na primeira final ali, foi justamente para explicar isso, né? Da onde que vem esses valores. Então, se eu quero calcular a folha de pagamento lá no Excel, como é que eu faço isso? Eu pego o número de funcionários da produção, deixa eu abrir aqui o nosso RH, que são 470, vezes o salário pago, ok? Isso para a produção. Eu preciso acrescentar a ela 30 empregados que são do comercial, administrativo e vendas. Quanto que esses caras aqui ganham? 4 vezes mais do que o salário pago para a produção. Então, 3 mil vezes 4 vezes 30 funcionários. E aí somo isso à produção e vou ter o meu valor da folha de pagamento. Quando a gente monta isso no Excel, a gente depois consegue lá colocar isso em campos separados e ó, e se eu aumentar o salário de 3 mil para 3.100, quanto é que é o resultado? Profit. Já aparece para você aqui, ó. E aí coloca, né? Entradas mais saldo inicial menos saída, saldo final. E aí a gente vai lá e simulando, brincando e vendo como é que ficaria o resultado de acordo com as mudanças em algumas variáveis. Joia? Isso não é obrigatório, vai da empresa que quiser fazer, mas auxilia bastante pro entendimento, tá? Léo, respondido ali? Beleza? Mais ou menos, né? É muita informação também. Mas assim, ó, por isso que é interessante ir jogando ele no Excel. Daí a gente consegue ter essa visão de o que acontece quando eu faço uma alteração, né? Então, ó, aqui é o nosso balanço patrimonial, o relatório contábil. Aqui nós temos ativo, passivo, né? O patrimônio líquido, e aqui a gente vê o resultado final, né? Quanto que, afinal de contas, aí nós temos agora na empresa aí, tá? Aqui embaixo eu tenho uma demonstração com base nas receitas, né? E, pessoal, relatório de mercado, são empresas de sociedade anônima. Então, o balanço é publicado, todo mundo tem acesso, tá? Por isso estou mostrando também o relatório contábil, tá? Então, aqui eu tenho receitas, tenho CPV, né? Lucro bruto, vai separando, vai colocando as despesas, o lucro operacional, nesse caso que já foi negativo, resultado financeiro, o lucro antes do imposto de renda, né? E aí, no final, eu tenho mais alguns indicadores, que é o EBITDA em valor e o EBITDA em percentual, tá? E tenho ainda uma demonstração do fluxo de caixa, né, que é o que da onde veio as minhas receitas em si, né, o que foi gasto, onde foi pago, que tipo de valor, se foi em máquina, o que foi feito, se é juros, tudo isso aí eu tenho aqui
uma demonstração do que está acontecendo, tanto no fluxo de caixa, que é do período, quanto no exercício, que é o nosso período, considerando aí entradas e saídas, sem considerar os prazos, né? Então, apenas o que aconteceu naquele período. E aí voltamos para cá. Mas é assim, não, a questão é ir mexendo aos poucos para ir pegar esse entendimento. Não é de primeira não, né? A gente pena um pouquinho para conseguir ter esse entendimento. Mas o básico é isso, tá? Olhar aqui, então, assim, ó, de modo genérico, olhar o resultado financeiro aqui, o saldo final. Se tiver baixo, tem que pegar. Se estiver sobrando, investir. Pode falar. Tá, o que eu entendi, pegaria o índice de produtividade, né? Tudo que eu produzi, se teve hora extra ou não. Aí eu diminuo do salário, tanto do administrativo quanto da produção. E também diminuo o cálculo de distribuição, mais ou menos isso? Peraí, vamos lá. Qual é o resultado que quer chegar? O saldo final? É. O saldo final, tu vai assim, ó. Primeiro você vai ter que ter o valor das entradas. Certo? Tá, o quanto eu vendi, né? Isso, quanto foi vendido. Tá? Lembrando que de acordo com tua forma de pagamento. Né? Com a forma de pagamento? Porque se tu pegar lá em cima lá e pegar toda a quantidade vendida aqui, ó, tu vai ver que dá um valor muito maior do que isso. Só que ele vendeu a prazo, ó. Sim. Tá? Então, uma mais uma. Então, a gente divide aí e faz a divisão, pode fazer na HP ou pode fazer assim, ó. Como eu costumo dizer, nesse primeiro momento, para uma simulação mais básica, pode dividir ele em duas vezes. Se vocês errar só pela questão aí, vamos dizer, do juro de 3%, que tá, nesse caso está 3%, esse erro não vai ser nem perceptível, tá? Então não se preocupem com isso aí, em fazer alguns cálculos no mínimo detalhe. Tentem pegar uma visão geral primeiro. Então você conseguiu pegar mais ou menos aqui qual é a tua previsão de vendas. Ou seja, metade, um pouquinho mais das vendas feitas. Por que um pouquinho mais? Porque tem o exterior que entra também nesse período. Joia? Aí não tem mais nenhuma entrada, então, beleza. Eu só tenho de entradas o recebimento à vista. No próximo período, já tem clientes que vai entrar aqui, ó, nessa conta. Eu tenho o valor do período, do mês, mais o que ficou para trás para receber. Isso no próximo período, tá? Nesse aqui, só isso. Aí, joia. Então, esse aqui é as minhas entradas, mais o saldo que eu tinha. Nesse caso, positivo. Então, eu tenho um valor aqui, né, de... deve dar 3 milhões e alguma coisa ali, 4 alguma coisinha. Ok. Aí eu vou ver as saídas. As saídas é o quê? Todo o valor pago. Aí, folha de pagamento é os funcionários, tanto da produção quanto do administrativo e vendas. Joia? Beleza. A única regra é que o funcionário do administrativo e vendas ganham 4 vezes mais que o salário pago para a produção. No resto, é basicamente uma conta de multiplicação, né? Quantidade de funcionários vezes o salário. Joia? E aí chegamos aqui. Propaganda. Isso daí nem preciso calcular, né? Já dá automático, né? Não, todas as informações aqui, Léo, elas são automáticas, né? Tá bom. A questão é, se eu quiser calcular para ter uma prévia de quanto vai ser, né? Por exemplo, se tu aumentar o salário agora em R$ 100 aqui, quanto que seria esse valor para o próximo período? Beleza. Tá? Propaganda. Número de propagandas que foram aplicadas aqui, ó, multiplicado pelo valor da Gazeta. Então, já sei também de onde vem essa conta. Aqui são contas pagas, né? E aí, vamos lá. Distribuição do produto, mesma coisa. A quantidade vendida multiplicada pelo valor da Gazeta. E aí, tem uma outra regrinha que é, na região que a empresa está instalada, o custo é 50% menor. Gasto com estocagem é uma conta que não precisa fazer cálculo, basta acompanhar ela de um período para o outro. Tu vai ver que a evolução dela vai ser bem pequena, tá? Fornecedores, basicamente é a parcela a pagar das compras do período. O que aconteceu? Foi comprado aqui em cima, ó, 30.020 na matéria-prima A e B, com o prazo uma mais uma. Então, uma parcelinha já saiu daqui. Daí tá fornecedores aqui, certo? A outra parcela ficou a pagar. Então, no outro período, eu vou ter que pagar isso. Joia? Pensando que nós vamos ter compras de novo, né? Senão já sem comprar matéria-prima, porque senão vai faltar. Eu vou ter o que no próximo período? Esse valor mais a prestação que ficou pendente. Certo? Certo. Ok, então no próximo período eu sei que o fornecedor vai aumentar um pouquinho mais, e aí se eu manter sempre essa linha de pensamento ali, das compras, manter iguais, ele sempre vai ter aquele valor X ali e vai se alterar só com o valor do aumento da matéria-prima.
Depois, manutenção de máquinas. Também não precisa fazer cálculo, só acompanhar ela e jogar. Ah, deu 140, vou jogar um pouquinho a mais, porque todo mês aumenta um pouquinho aí. Beleza. Amortização e juros bancários, né? Vai ter isso 80 mil aí até o período número 5, onde vocês deixam de pagar os juros e começam a amortizar um empréstimo feito pela gestão anterior a vocês, tá? Se vocês pegar a Gazeta do primeiro período, vão ver que a diretoria que estava, então, no local de vocês, fez um empréstimo e vocês estão pagando agora apenas o juro e depois começa realmente aí a amortização do valor, a partir do período 5, tá? Então, até lá, sempre vai aparecer 80 mil aqui. Joia? E aí, assim, ó, agora somei todas as contas pagas pela empresa, deu esse valor. O que eu faço? Vou diminuir do saldo inicial com a matéria, desculpa, saldo inicial mais entradas menos a saída. E vai me dar esse valor aqui. Tudo certo, então? Beleza. Beleza. Então, quando ele está positivo assim, eu não preciso pegar empréstimo, então eu posso aplicar? Isso, a ideia é que, assim, ó, vamos imaginar que a gente tivesse um próximo período parecido com isso. Seria interessante a gente dobrar o valor do saldo de caixa, ficar lá com 3 milhões desculpa, com 2 milhões e 400, 2 milhões e 500 no caixa da empresa, enquanto eu posso estar aplicando isso, já no próximo período já volta para nós, acrescido dos juros. Então, são decisões de vocês, tá? Mas só para entender que a lógica é, se está sobrando, aplica, se está faltando, pede empréstimo. Pode aplicar tudo, então. Talvez mantenha aí digamos, uma margem de segurança no teu caixa. Se acontecer algum imprevisto que não for um mês tão bom quanto esse, eu vou deixar uma reservinha lá, e aí vocês decidem quanto é essa margem de segurança no caixa, para caso algum imprevisto, tá? Beleza. Pessoal, nosso tempo aqui quanto ao simulador, fechamos, mas se alguém tiver mais dúvidas aí, fique à vontade, né? Mais um minutinho a gente consegue ainda estar explanando sobre isso. Ô, professor, Tá tranquilo. eu não estava bem no início da aula. Eu queria ver o que o professor estava falando ali do envio, porque, tipo, o nosso grupo tem só uma pessoa enviou as simulações, mas a gente está acompanhando tudo ali pelo grupo. Tá, Indiana. Inclusive, mais de uma pessoa entra no simulador e vai acompanhando todas as mudanças. A gente vai, tipo, trocando ideias ali no grupo que a gente criou e vai decidindo, só que só uma pessoa estava enviando. Tem algum problema? Então vamos lá, deixa eu te responder isso. O que acontece? Legal, todo mundo participando. Que bom, tá? O que acontece? A ideia é que todo mundo entre com o seu login e senha, tá, pessoal? O nosso login e senha coletivo, ele vai deixar de existir, né? Então ele tem que entrar com o seu individual, que é o seu e-mail e a senha que foi cadastrada, ok? Com base nessa informação, de acordo com que você entra e acessa o sistema, ele faz esse acompanhamento. Daí ela falou assim, mas tem só um salvando na folha de decisão lá. Pessoal, o legal é que cada um vai lá e faça uma simulação e salve. Só combinem assim, pessoal, a gente fez vários salvamentos lá, mas o final vai ficar a cargo de quem fazer, tá? Aí uma pessoa vai lá um dia antes do prazo e diz, pessoal, tô tomando a decisão final aqui, tá salvo, ninguém mais mexe. Tem que haver aí uma conversa entre o grupo para que vocês se entendam, para que ninguém saia prejudicado. Agora, do momento em que todo mundo acessa o sistema e participa, o simulador já vai contabilizando isso. A questão é, a pessoa que entra, deixa lá com a tela aberta e não faz nada, o simulador consegue, não sei qual é o mecanismo que usar, mas consegue ter o acompanhamento disso. A tela ficou estática lá, né, não houve alteração, não mexeu nada. Isso não garante, eu entrei, professor. Entrou uma coisa. Teve interatividade com o sistema? Não, não teve. Então ele não vai considerar, tá? E outra coisa, no salvamento final, é interessante que vocês façam um rodízio. Essa semana eu fiquei responsável por uma decisão final. Eu salvei. Semana que vem, o outro fulano entra com o login e senha dele lá e ele faz a tomada de decisão final, salvamento final. Assim, todo mundo vai ter 1 ou 2 períodos, 3, 4, depende de quando a gente conseguir simular, né? De decisões tomadas. Então, todo mundo vai ter o mesmo empenho ou desempenho aí quanto ao uso do simulador, tá? Ficou respondido, Diarara? Não, sim, sim. Que bom que dá para acompanhar se a gente entrou ali e fez pelo menos alguma modificação, então.
A questão é assim, né, gente, ó, tem que haver o envolvimento, tá, pessoal? Se deixar nas costas da equipe lá, e talvez aí tenha um que tá tocando a equipe, que o cara gostou dos jogos de empresa aqui, né, se interessou, e cara, ó, eu conheço um pouquinho mais e gostei, fui mexendo, e aquela pessoa meio que tomou a frente, ninguém mais se preocupou, porque, não, se tem alguém fazendo, deixa lá, né? Qual o problema disso? Problema meu, particular, quando eu deixo para lá. Porque eu não vou ter depois lá a minha nota, digamos aí, de interação com o sistema com a pontuação boa. Né? Então depois eu não posso reclamar. Outra coisa, agora, já nas próximas sequências, na prova, por exemplo, quem utilizou mais o simulador, quem leu o manual, vai fazer a prova bem mais tranquilo do que quem até agora deixou nas costas dos outros. E aí vai dizer, professor, não entendi nada desse sistema. Com certeza, pessoal. Se é a primeira vez que está olhando para ele agora aqui, não vai entender mesmo. A gente começa a entender o sistema depois do terceiro, quarto período processado, quando a gente acompanha ele de perto. Se não, se eu olhar de vez em quando e dizer assim, não, mas é muito difícil, não entendo, alguém toma decisão, deixa para lá, você não vai conseguir entender nunca, porque dali para frente ele começa a aumentar o grau de complexibilidade em relação às estratégias. Ele entende o quê? Que o operacional você já domina, que é o básico, fazer a matéria-prima de acordo com a tua capacidade de produção, regular o número de funcionários de acordo com as máquinas, isso ele entende que você já faz. Agora ele quer o quê? Que você olhe para o mercado e crie estratégias para ser melhor que os concorrentes. Então há um avanço aí nessa questão do simulador. Mas o que precisa para isso? Envolvimento. E aí vai do interesse de cada um, gente. Isso aí não tem como o professor, não tem como a equipe forçar. Isso é individual, né? Roberto, só uma Sim. pergunta. Olha só, tipo, quando, por exemplo, assim, a minha equipe, eu vou lá, altero alguma coisa, aí salvo. Certo? Daí um outro integrante vai lá, altera mais alguma coisa. Aí ele salva, daí ele pergunta lá se deseja sobrepor os dados daquele. Daí ele exclui o meu ou ele coloca além daquele? Não, ele exclui o anterior e apresenta só o novo, tá? Ele faz uma Ah, entendi. sobreposição. Ele tira o antigo e passa a valer o Uhum. que foi decidido agora. Ah, entendi. Certo? Tá, não era essa a minha dúvida. Tranquilo, então. Pessoal, mais alguma dúvida, algum questionamento aí para a gente fechar essa parte do simulador agora? Professor, Sim. é em Gazeta que a gente olha os dados, né, de mercado. Desculpa, Léo, pode repetir a pergunta? É em Gazeta ali que a gente olha o preço médio, quanto cada máquina precisa de cada pessoa, quantos funcionários, essas coisas, Isso. né? A Gazeta vai trazer ali digamos, a questão do ambiente da empresa, né? Tudo que está acontecendo aí de notícias. Então vamos ver aqui, ó. Final de ano deve aumentar as vendas. CPA aprova investimento em P&D. Caixa sacrificado de algumas empresas. Pode faltar produto no mercado. São notícias do jornal. Pode acontecer ou não. Né? São notícias. Não quer dizer que isso vai acontecer. Ó, pode faltar. Não quer dizer que isso vai acontecer. Tá? Aqui em cima tem os nossos indicadores. Quanto à matéria-prima, distribuição, propaganda, as máquinas e os reajustes que vão acontecendo com ela no decorrer do período. No outro lado, tem a questão econômica, né? Qual é a taxa Selic que está, qual é o juro no empréstimo programado. Olha só, no programado a gente paga 5. Quando você entra no empréstimo emergencial, você paga 7,2. Então, é vantajoso pedir um empréstimo ou pagar empréstimo emergencial. É mais adequado eu pedir um empréstimo lá programado. Então, eu vou lá e faço isso financeiro. Tem a questão quanto de juro os fornecedores estão cobrando aí na hora que eles vendem para você a prazo. Tem qual é o percentual de imposto de renda. Tem o valor de importação ou o percentual de importação dos produtos. Pessoal, só para entender isso aqui, tá? Esse percentual é o seguinte: o governo tem um percentual aí de produtos que ele acaba importando a cada período. Isso pode aumentar, diminuir, se manter constante de acordo com o que ele enxerga do mercado. Se em algum momento ele perceber que, por exemplo, as empresas se uniram para colocar um preço padrão lá, todo mundo igualzinho, e todo mundo ganha fatias no mercado, né? O que o governo faz? Vai lá e abre mais esse índice de importação, então começa a importar aí 25%. O que acontece? A importação fornece produtos mais em conta, porque ele faz isso para controlar o mercado. Então, as pessoas vão primeiro comprar na importação. O que sobrar, vão comprar das empresas. Vai obrigar que as empresas aí reajustem seus preços, e aí acabou a negociação, né? Cada um vai ter que se virar. Mas só é usado nesses casos. Se não,
é só acompanhar esse indicador, tá? Só para entender que aqui é o nível de produtos que vem aí importados. Prejuízo ou lucro nas máquinas. Pessoal, sempre que vocês vendem uma máquina, vocês vão olhar aqui. Para quê? Ah, estou vendendo a máquina. O que aconteceu aqui, ó? Prejuízo na venda de máquina, 0. Quer dizer o quê? Que ela vai estar valendo o valor contábil do meu relatório, certo? Se tiver com prejuízo de 10%, o valor dela contábil do relatório, menos 10%. Posso ter lucro? Pode. Talvez o mercado de máquinas usadas possa estar aí aquecido e eles estarem comprando máquinas, querendo comprar máquinas. E eles botam, ó, lucro nas máquinas, 15%. O que acontece? Valor do relatório contábil da máquina lá. Claro que depreciada, né? Tem que lembrar isso, que ela foi usada, então depreciou, mas o valor contábil dela menos depreciação, mais 15% quando tiver lucro, menos o percentual quando tiver prejuízo. Nesse caso está 0, ela está valendo o valor do relatório contábil menos a depreciação. E aqui, por último, a taxa do dólar. Está dizendo que o câmbio do dólar agora está 3,8, ou seja, né, o valor do dólar. Não vou nem entrar em detalhes aqui porque é simples, isso não precisa de explicação. Ok, gente? Quanto a isso? Pessoal, tudo certo quanto a isso? Sim. Opa, legal, então. Deixa eu só fechar aqui. Vamos lá aqui para a gente poder avançar para o próximo item nosso, que agora é responder o nosso questionário. Pessoal, por favor, avisem no grupo da sala agora que nós temos até as 9 horas aí para estar realizando o preenchimento do questionário, ok? Já falei, ele não fica aberto mais tempo do que isso, porque eu não consigo manter ele mais tempo aberto. É individual, né? Daí cada um responde, né? E isso, cada um tem que acessar o sistema, seu login e senha aí, e responder, tá? De acordo com o login e senha, depois eu tenho ali a nota do sistema de vocês em relação ao questionário. Então, deixa eu só botar ele aqui na ativa. Pessoal, verifiquem se apareceu para vocês já agora o questionário, por favor. Atualizem o sistema de vocês. Professor, não entendi onde que é esse questionário. É para tomar as decisões do período? Não é as decisões, tá? São questionários. Ele deve aparecer para você na página inicial ali. Ou verifiquem se nos relatórios tem alguma coisa diferente. A minha tela não é igual de vocês, tá? Então, a gente precisa ver aí como é que estamos. No AVA é isso, professor? Oi? É onde isso? No simulador mesmo? No simulador.